Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica Ribeiro. Todo mundo preparado? Sabiam que eu já estava ficando com saudade de cada um de vocês? Que bom ver que estão aí do outro lado da telinha, não é? Então, a partir desse momento, todo mundo prepara o seu material, deixa em cima da mesa e vamos ficar ligadinho que a programação de hoje está muito legal. Então, quero ver quem é que vai ajudar a tia, quero ver quem é que vai participar aí de casa, ok? Então, vamos lá, juntinho comigo? Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, iremos fazer a fluência da semana, que no caso a leitura de hoje é uma leitura em voz alta. Na aula anterior, vocês realizaram uma leitura silenciosa, não foi mesmo? Uma leitura visual, com a boquinha fechada. Hoje a leitura é diferente, é uma leitura em voz alta. Então, hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto Entrevista com Ziraldo. A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, no momento que vocês forem realizar a leitura em voz alta, convidem alguém da casa de vocês ou a família de vocês para ouvirem. Eu aposto que eles irão adorar e vocês também. Então, leiam quantas vezes conseguirem, certo? Então, a leitura da aula anterior era uma leitura silenciosa, hoje será uma leitura em voz alta, que eu quero ver todo mundo, é muito bom, lendo tudo com fluência, ok? Muito bom na leitura. Então, o texto de hoje é o mesmo da aula anterior, projeto de fluência, quarto ano, semana 21 a 25/6. Texto 3, entrevista com Ziraldo. Quem vai me ajudar a fazer essa leitura? Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Em Entrevista a Crescer, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com o menino maluquinho. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto. Mais velho entre 7 irmãos, o menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula, tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Ziraldo conversou com a revista Crescer sobre sua história na literatura e sobre o momento profissional que está vivendo. Crescer. Como foi a sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo, desde pequeno sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinho e me apaixonei pelo gênero. Crescer. Foi por essas e outras que ao longo da vida você foi dedicando cada vez mais tempo para a literatura infantil? Ziraldo, sem dúvida, de tudo que eu fiz na vida, o que me deu a melhor resposta foram os livros infantis. Já visitei escolas do Brasil inteiro por conta dos meus livros. Não há estado para o qual eu não tenha ido. Interior de Pernambuco, de Porto Alegre, de Minas Gerais, onde quer que eu vá, milhares de pessoas se reúnem para me ver, contar algo, pedir autógrafo. Chego nas escolas e as crianças vêm correndo me abraçar, falar comigo. Tudo isso é muito recompensador. Entrevista com Ziraldo, revista Crescer, /entrevistas, globo.com. Ok? Então, essa leitura de hoje, vocês irão fazer uma leitura em voz alta, apresentando o texto para alguém de sua família, tá bom? Então, façam desse momento um momento prazeroso, divertido, que eu tenho certeza que tanto vocês quanto a pessoa que vai ouvir a sua leitura vai adorar, ok? Vocês irão adorar.
Então, hoje, iremos continuar o estudo do gênero textual entrevista que estudamos na aula anterior. Então, hoje faremos uma pequena revisão sobre o que estudamos na aula anterior para darmos continuidade à nossa aula, combinado? Quero ver quem é que lembra da explicação que a tia fez na aula anterior. Então, o gênero entrevista, como estudamos na aula anterior, ele faz parte do grupo dos textos jornalísticos e possui uma função geralmente informativa, sendo normalmente veiculado pelos meios de comunicação, como rádio, televisão, revista, jornal, internet, dentre outros. Então, há vários tipos de entrevista, não é mesmo? Vocês lembram? Dependendo da intenção pretendida. Então, a entrevista psicológica, a entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista social, dentre outras. Então, a entrevista ela pode fazer parte de outros textos jornalísticos. Vocês lembram quais? Quero ouvir. Ah, isso mesmo. A revista e a notícia. Então, é um texto que ele é marcado pela oralidade, pois há a presença de quem? Do entrevistador, que é quem realiza as perguntas, ou entrevistadores, e do entrevistado, que é quem responde a essas perguntas, ou entrevistados, certo? O objetivo é extrair declarações e informações sobre um determinado assunto, sobre um tema. Possui uma função social. Então, essa linha de gêneros textuais, principalmente os textos jornalísticos, eles possuem uma função muito importante para a sociedade, certo? Pois eles permitem às pessoas, à população, ter o conhecimento, ter acesso ao conhecimento sobre algum tema, sobre um assunto, que é transmitido por um especialista, por profissionais que apuram e detalham esses conhecimentos, esses fatos e transmitem de maneira completa e precisa, certo? Então, esses textos, eles têm uma função social muito importante, eles são imprescindíveis para a sociedade, pois eles têm o objetivo eles têm a função de difundir o conhecimento, formar uma opinião, certo? E assim, despertar uma opinião da sociedade frente a um determinado tema, certo? Despertar o senso crítico, ok? Então, ao mesmo tempo que esses textos difundem o conhecimento, eles têm a função de formar uma opinião e difundir o senso crítico, ok? Pois eles promovem o debate sobre um determinado tema. Características: textos informativos e ou opinativos. Presença de entrevistador e entrevistados, então o entrevistador é quem realiza as perguntas, certo? Que pode ser mais de um entrevistador, e o entrevistado é quem responde a essas perguntas, que também pode ser mais de um entrevistado. Linguagem dialógica e oral, então é um texto que vai ser constituído através de um diálogo, uma conversa. Em cima daquele diálogo, aquela conversa, irá haver uma reflexão sobre aquele tema. Marca do discurso direto e da subjetividade. Então, é um texto em que haverá a entrevista, depois ela irá ser transcrita integralmente, a fala tanto do entrevistador quanto do entrevistado, certo? Ou dos entrevistadores e dos entrevistados. E nesse texto haverá marcas da oralidade, certo? Poderá haver marcas da oralidade, bem como observações entre parênteses com as ações de ambos, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, como risos, aplausos, ok? E a subjetividade é porque poderá conter a opinião tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Linguagem formal e informal. Então, a linguagem formal é a linguagem que utilizamos a norma culta e a linguagem informal é aquela que utilizamos no nosso dia a dia.
Então, planejamento da entrevista. Hoje vocês vão revisar também o passo a passo de como se fazer uma entrevista. Então, como a tia pediu na aula anterior para vocês anotarem no caderno, vocês vão acompanhando aí e ajudando a tia aqui, combinado? Então, vamos lá. O primeiro passo para se fazer uma entrevista é a escolha do tema, certo? O tema da sua entrevista. Então, pessoal, com base na escolha do tema, é que vocês irão escolher um entrevistado, a fonte da sua entrevista, ok? Que é uma pessoa que possui mais conhecimentos sobre aquele assunto, que irá contribuir para enriquecer o seu texto. Próximo, elaboração de roteiro. Então, depois de ser feita a escolha do tema, a escolha do entrevistado, o próximo passo é elaborar um roteiro. Esse roteiro, o entrevistador deverá ter em mãos no momento da entrevista. Então, como o próprio nome já fala, roteiro é o material que irá guiar o entrevistador durante todo o seu trabalho. Ok? Então, para esse roteiro ser constituído, é necessário que o entrevistador faça antes uma pesquisa sobre o tema e sobre o entrevistado. Então, essas perguntas nortearão toda a entrevista, embora que no momento daquela conversa, daquele diálogo, possam surgir outras questões interessantes que não estavam ali escritas no papel. Então, o próximo passo, já falamos da escolha do tema, da elaboração de roteiro, o próximo é o título. Feita a entrevista, se ela for veiculada em uma revista, em um jornal ou na internet, ela deverá ser transcrita. Então, algumas entrevistas, elas possuem o título. O título deve resumir o assunto da entrevista de maneira interessante, de forma a prender a atenção do leitor, ok? E por fim, a revisão. Então, feito todo esse trabalho da entrevista, o próximo passo é revisar o texto para identificar possíveis erros na escrita, ok? Se a sua intenção for realizar uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar a mesma para o público leitor, você deverá levar ou um gravador ou uma câmera, certo? E então depois fazer o trabalho de transcrição da fala de ambos, tanto do entrevistador quanto a do entrevistado. Então, escolha do tema, elaboração do roteiro, título e revisão. Todo mundo já aprendeu direitinho, não é mesmo? Ah, que legal! Agora vamos falar dos tipos de entrevista que eu quero ver se vocês lembram direitinho que a tia explicou na aula anterior. Temos a entrevista individual, que é aquela realizada entre o entrevistador e o entrevistado, que ela deve ser previamente agendada. A entrevista exclusiva, vocês lembram? Ah, muito bem, que é aquela entrevista concedida a apenas um único jornalista, que normalmente apresenta um assunto que ainda ninguém conhece. Então, as informações contidas lá são desconhecidas por todos. A entrevista em grupo, que é conhecido como coletiva de imprensa, que é realizada por vários jornalistas de diferentes veículos de comunicação, em que cada um vai fazendo a sua respectiva pergunta ao entrevistado ou aos entrevistados. A de personalidade, que descreve a vida de uma pessoa famosa, como a sua história, curiosidades, os hábitos, a rotina. A entrevista de pesquisa, que é realizada por especialistas que apresentam os conhecimentos de maneira técnica, só que de forma compreensível para o público. Então, eles apresentam informações técnicas sobre um determinado tema, só que com a linguagem que seja compreensível para o seu público leitor. A opinativa, que a tia explicou na aula anterior, que ela é feita com pessoas que possuem experiência e conhecimento naquela área, como profissionais, atletas, estudiosos e profissionais consagrados naquela área.
E a de rotina, que ela é feita com base nos acontecimentos do cotidiano, certo? Então, quem são os personagens dessa entrevista? São as pessoas que participaram, que estavam lá nesses acontecimentos, como em acidentes, enchentes, certo? Assaltos e etc. Então, só relembrando os tipos de entrevistas: individual, exclusiva, em grupo, a de personalidade, a de pesquisa, a opinativa e a de rotina. Maravilha! Então, a tia vai dar aqui um exemplo. Criatividade se adquire com prática. Especialista garante que criatividade não é coisa só de gênio. O que você faria se soubesse que não iria falhar? Nada. Segundo o professor de design gráfico Brad Hodgson, da Universidade de Minnesota. Isso porque, para ele, não tem diversão nenhuma na falta de desafio. E é exatamente isso que melhora a nossa criatividade. Na edição deste mês de Galileu, número 280, o professor Hodgson, que ministra o curso Solução Criativa de Problemas, disponível no site Coursera em inglês, explica como essa habilidade pode ser adquirida por qualquer um. Leia o nosso papo com ele na íntegra. Galileu, a criatividade é para todo mundo? Algumas pesquisas mostram que a criatividade é parte das habilidades mentais. Todo mundo a usa na hora de resolver problemas que encontramos no dia a dia. A gente só não reconhece isso como criatividade. Nós não devemos pensar que não somos criativos só porque não estamos produzindo arte ou inventando alguma coisa como Einstein. Na verdade, somos bem inventivos e criativos em muitas coisas. Por isso, devemos reconhecer a criatividade e trabalhá-la. Todo mundo consegue. Criatividade se adquire com prática. De certa maneira, para ser criativa é preciso desafiar alguns padrões. Você acha que as pessoas têm medo de serem criativas por conta disso? Acho. Uma das características da criatividade é que ela difere do normal, da rotina, ou seja, temos que ser corajosos para propor coisas novas, seja vestindo meias diferentes ou comendo de forma inusitada. Às vezes, nos sentimos limitados pela sociedade, sejam colegas de trabalho com regras rígidas ou uma família muito tradicional, mas todos devem estar abertos a resolver problemas de formas diferentes dentro do seu próprio contexto. As pessoas acham que criatividade é uma coisa ligada às artes, só músicos, pintores e designers podem ser criativos. Por que é errado pensar assim? Artistas, design, músicos são sortudos por terem uma vida cercada de criatividade. Mas acho que as pessoas erram ao isolar a criatividade em certos campos e não incorporar isso na vida. Meu pai era pedreiro, ele era muito bom em inventar e consertar coisas. Apesar de achá-lo criativo, ele nunca pensou nele mesmo desta forma. Não era arte, mas ele estava resolvendo problemas e inventando coisas. Falta de criatividade é associada com uma visão de mundo mais limitada? Como as pessoas podem se livrar desse tipo de visão? Uma das formas de aumentar nosso potencial criativo é nos expondo a ambientes, coisas e pessoas diferentes. Algumas pesquisas mostram que nossas memórias e experiências em lugares diferentes podem nos ajudar a resolver os problemas de onde vivemos. As pessoas podem ter visões limitadas em seus ambientes de trabalho, por exemplo, mas podem mudar as coisas tendo certeza de que atingiram os limites por lá. Disponível em revista galileu.globo.com, ok? Então, todo mundo entendeu o exemplo direitinho? Então, agora a tia vai explicar fato ou opinião. Em uma entrevista, pode conter informações que são fatos e informações que são opinião. Então, para fazer uma leitura eficaz, é necessário que possamos distinguir aquilo que é fato daquilo que é uma opinião sobre aquele fato, certo? A tia vai explicar melhor aqui no próximo slide. Fato versus opinião. Fato. Substantivo masculino, ato feito, acontecimento, evento, circunstância. O que é real ou verdadeiro. Realidade, verdade.
Então, antônimo, inverdade, mentira. Disponível em www.aulete.com.br/fato. Opinião, substantivo feminino. O que se pensa a respeito de algo ou alguém? Qual a sua opinião sobre o livro? Também disponível em www.aulete.com.br/opinião. Então, o fato é um acontecimento, aquilo que é verdadeiro, que corresponde à realidade. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documentos ou de outras formas de registro. A opinião é um juízo de valor sobre um assunto, o que você pensa sobre um fato, o que você acha sobre algo ou alguém, é uma interpretação pessoal. A opinião é algo subjetivo que expressa necessariamente uma posição do autor do texto ou da pessoa que conversamos, certo? Então, todo mundo entendeu a diferença entre fato e opinião? Quero só ver. As afirmações a seguir contêm fato e opinião. Separe cada uma delas no quadro abaixo. Só relembrando que o fato é aquilo que é real e a opinião é algo subjetivo, aquilo que se pensa sobre o fato, certo? Então, a tia vai fazer o primeiro exemplo e aí eu quero ver vocês respondendo os outros, combinado? Letra A. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Nessa frase, o que é fato e o que é opinião? Então, quando eu digo Lucas é alto, é um fato. Quando eu falo que ele deve, portanto, jogar basquete, é uma opinião de quem falou por achar Lucas alto, certo? Todo mundo entendeu direitinho a diferença de fato e opinião? Então, vamos para o próximo exemplo. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Então, o que é fato nessa frase? Vamos lá? Muito bem. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Então, isso é um fato. E que ele é um excelente professor é uma opinião, certo? Maravilha, vocês entenderam direitinho. Então, vamos para o próximo exemplo. Marcelo não tem muita responsabilidade, são 9 horas e ele não apareceu. Então, o que é fato nessa frase? São 9 horas e ele não apareceu. Perfeito. E o que é opinião? Marcelo não tem muita responsabilidade, certo? Que é uma opinião que a pessoa que falou essa frase formulou a partir do momento que ele não apareceu no horário. D. Sinto às vezes dor de cabeça. Pode ser o cansaço. Então, o que é fato e o que é opinião nessa frase? Então, sinto às vezes dor de cabeça é o fato e a opinião pode ser o cansaço. E letra E. O livro é interessante. Apresenta relatos de meninos de rua. Então, o que é fato nessa frase? Apresenta relatos de meninos de rua. E o que é opinião? O livro é interessante. Muito bem. Então, temos aqui um exemplo. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, marque V para verdadeiro e F para falso. Armandinho acha que o sapo é o melhor amigo do ser humano. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. O sapo cuida da casa. Isso é uma informação verdadeira ou falsa? Falso. Na tira, a mulher e o Armandinho têm opiniões iguais. Eles possuem opiniões iguais? Não. As opiniões deles são diferentes, então é falso. Há um sapo e um cachorro na tira. Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, todo mundo entendeu a diferença entre fato e opinião. Quando eu digo há um sapo e um cachorro na tira, é um fato. Quando eu falo que o sapo é o melhor amigo do ser humano, é a opinião do Armandinho, certo? Então, todo mundo entendeu direitinho essa diferença? Muito bem.
Outro assunto que iremos revisar hoje são os sinais de pontuação. Hoje iremos revisar o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, ok? Então, só relembrando. O ponto final indica o final de uma frase, como por exemplo, Paulo gosta de brincar com os carrinhos. Mamãe não foi à feira ontem. Minha boneca tem cabelos duros. E gosto de saladas de frutas, ok? Todo mundo entendeu direitinho? O ponto de interrogação indica uma pergunta. Vamos ver os exemplos? Onde será a festa? Quem deixou o sapato fora do lugar? Quantos anos Camila vai fazer? Você gosta de chocolate? Então, o ponto de interrogação ele é utilizado no final de uma frase que indica uma pergunta, ok? E o ponto de exclamação? Usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência, certo? Aqui já temos um exemplo. Que belo sapato! Mas a tia, que belo sapato, na verdade, né? Porque o ponto de exclamação ele muda essa entonação. Então, a tia vai mostrar para vocês outros exemplos agora. Como é bonita essa bailarina! A turma do quarto ano é muito empenhada, isso é verdade. Estou gostando de ver a participação de vocês. Nossa, que legal essa aula! Que linda manhã, certo? Então, o ponto de exclamação ela tem essa função de expressar emoções como admiração, alegria, tristeza, espanto. Então, vamos praticar para ver se vocês entenderam direitinho? Pontue as frases usando um destes sinais de pontuação, certo? Ou ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação. Por que você quer usar o meu creme dental? Qual o sinal de pontuação eu devo utilizar? Vamos lá? Muito bem. Ponto de interrogação, que ele está fazendo uma pergunta. Por favor, onde fica a rua Luciano Trigo? Ponto de interrogação. Muito bem. Nossa, que chuva forte! Ponto de exclamação, que ele está admirado com o tamanho daquela, com a força daquela chuva. Veja, o livro está sobre a mesa. Ponto final. E Márcio, feliz aniversário. Ponto de... Na verdade, é ponto de exclamação, certo, gente? Aí foi um erro de digitação. Mas vocês responderam certo. Gostei de ver. Então, agora, a tia vai dar um tempo para vocês beberem uma água, irem ao banheiro, ok? E já voltamos para a nossa segunda aula de hoje. Mas não desliguem a televisão, que eu quero ver quem foi que aprendeu tudo sobre a aula de hoje e vai responder a todas as questões juntinhos com a tia. Combinado? Então, até já!